Muito marmanjão metido a macho vira cadelinha aqui todos os dias. Eu tô falando com você, parceiro. Eu vou contar até 5. O desgraçado tá falando comigo? 1, Tá ouvindo esse desgraçado? 2, 3. Acabou de assinar sua sentença de morte. Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2009 chamado Lutador de Rua. O filme é basicamente assim: um ex-presidiário se muda para Los Angeles após ser solto. Ele entra no mundo da luta de rua e constrói uma reputação invejável. Mas por trás disso tudo, seu objetivo é cumprir a promessa de vingança feita a um amigo que foi eliminado dentro da prisão. Será que ele vai mesmo conseguir a sua vingança pelo seu melhor amigo? Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Esse é o nosso personagem, ele se chama Bone, ele ainda está dentro da prisão. Ele tá no banheiro quando o outro cara usa um mictório bem do lado dele e avisa em segredo que um grupo de delinquentes está armando uma emboscada e vem pegar Bone de surpresa. Mas Bone já estava esperando o ataque. O bando se aproxima com objetos pontiagudos e esbravejando palavras ofensivas. Eles não aceitam que Bone está quieto e evite se misturar com outros detentos, por isso é visto como uma ameaça para eles. Bone ainda está de costas quando eles chegam e começam a insultá-lo. Inesperadamente, Bone se vira e, de maneira calma, diz que contará até 5. A contagem enfurece um homem do tamanho de um armário que ataca ele com um pedaço de ferro. Só que o improvável acontece. Bone tem grandes habilidades de artes marciais e rapidamente reverte a situação, neutralizando o grandalhão e furando o peito dele com o próprio ferro que tentava acertar em Bone. Em seguida é só loucura. Bone entra em uma briga com outros caras e consegue derrotar todos eles ao mesmo tempo. Alguns dias se passam, agora Bone está finalmente livre e pretende se mudar para um bairro da periferia de Los Angeles. Ele vai até a casa de uma mulher chamada Tamara, que tem algumas crianças adotadas. Para complementar a renda, ela aluga alguns quartos. Dessa vez ela tem um disponível e está alugando. Bone chega até lá e se interessa em alugá-lo. Mas Tamara se mostra muito rígida e proíbe bebidas, mulheres e som alto, além de se certificar de que não correrá riscos com a estadia do inquilino, que, segundo ela, não tem muita cara de ser correto. Bone aceita as condições e assegura que não causará nenhum problema à mulher. Tamara pede o aluguel adiantado e assim é feito o pagamento e Bone ocupa o imóvel. Depois de instalado, Bone vai até as zonas de lutas clandestinas dos arredores e observa quem é o chefe do evento. James é quem comanda os encontros. Ele tem um lutador principal chamado de Homem Martelo, que é um monstro invencível. Naquela noite, o Homem Martelo vai lutar contra um oponente patrocinado por Pinball. Zé Martelo tentará pregar o Morsa! No entanto, o lutador que ele agencia não é um oponente digno para o Homem Martelo, que consegue nocautear seu adversário facilmente. Martelo é tão feroz que, mesmo depois de finalizar o lutador de Pinball, ainda continua o atacando, até que alguém possa conter o Brutamonte e evitar estrago maior ao lutador derrotado. Pinball perdeu a aposta e ainda precisou pagar o James. De bolsos vazios, quando Pinball retorna ao seu carro, ele é surpreendido por Bone, que está bem atrás dele. Os dois começam a conversar e Bone propõe a ele que ele seja seu patrocinador. É claro que Pinball não quis arriscar, já que tinha acabado de perder uma grana e ainda mais porque Bone não tinha uma história. Afinal, depois de tantos fracassos, não valia a pena investir em um suposto lutador correndo o risco de ficar ainda mais pobre, não é? Mas depois de muita negociação, Bone oferece uma quantia pequena para custear a sua luta. O empresário fica motivado com a possibilidade de ganhar uma bela quantia se Bone ganhar, mas não perder nada se Bone for derrotado. Finalmente, ele consegue ser patrocinado pelo empresário. Bone agora está pronto para fazer a sua reputação dominar e transformar aquele empresário falido em um homem de negócio bastante lucrativo. Uma vez entrando na arena de batalha, Bone se encontrou com James acompanhado da namorada Angela. Bone não consegue disfarçar seu interesse pela linda mulher. James percebe que Angela também olha fixamente para Bone e reforça que aquela era a sua mulher. Pinball imediatamente organiza a primeira luta de Bone contra um ótimo lutador. Bone agora entra em sua primeira luta sem nem ao menos perguntar em seu nome. Com apenas 2 golpes, Bone derruba seu oponente que cai no chão desacordado. Os olhos de Pinball brilharam com a performance de Bone, e agora ele faz questão de agenciar o seu mais novo lutador. Bone deixa claro que não se importa com isso, desde que ele possa lutar imediatamente com um Homem Martelo. No carro, ele pergunta a Pinball sobre Angela, mas seu empresário parece ter medo e evita tocar no assunto.
Ele apenas se limita a dizer para Boone não se aproximar de Angela, mas ele insiste e Pinball finalmente abre o jogo. Ele diz que evita comentar qualquer coisa sobre aquela história, porque isso faz ele ficar entristecido e desacreditado na humanidade. Segundo ele, Angela já foi casada, mas James armou uma emboscada para incriminar o marido dela. James conseguiu colocá-lo atrás das grades, condená-lo injustamente por delitos que ele não cometeu. Logo em seguida, ele descobre que Angela estava grávida e ordena que ela tire o bebê. Desde então, Angela ficou viciada em substâncias e nunca mais conseguiu escapar das amarras de James. Na cena seguinte, ele conversa com seu parceiro de negócios e é revelado que James é um integrante de uma máfia, que não hesita em tirar a vida de quem quer que seja por motivos banais. Durante a conversa, James corta pedaços de carne sobre a mesa enquanto seu sócio mostra o vídeo incrível de Boone lutando. Quando James leva as carnes para alimentar seus cães da raça Pitbull, seu sócio, que é asiático, trata os animais com indiferença e insinua que eles seriam alimentos se estivessem na China. Isso foi o suficiente para James fazer o empresário ficar em apuros com os doguinhos fofinhos. Para com isso! Para com isso! Põe esse desgraçado pra lá, James! Para! Parece que dessa vez, o chinês comedor de cães quase virou comida dos cães. No dia seguinte, Boone está se adaptando aos moradores da casa, e ele é visto jogando xadrez com Roberto, um velho que também aluga um quarto na casa de Tamara. Jared, o filho adotivo de Tamara, é visto conversando com dois meninos suspeitos. Percebendo aquilo e zelando pelos bons princípios, Tamara manda o filho entrar para casa enquanto Roberto troca insultos com os moleques. Ele se irrita e ameaça dar uma surra nos meninos que vão embora com medo. O velho pensa ter intimidado os dois, mas na verdade foi Boone que se levantou bem atrás e fez os garotos fugirem. Então Pinball aparece de carro para levar Boone ao, digamos, ringue. Enquanto ele vai com seu empresário, Tamara grita dizendo que não sabe se aprova as amizades do seu inquilino. Mas Boone imediatamente responde dizendo que também não sabe se aprova. No ringue, Boone derrota mais um oponente. Pinball fala demais e dá a entender que Boone lutaria com os dois ao mesmo tempo. O empresário do lutador rival aproveitou o deslize e fez uma aposta acreditando que derrotaria Boone com dois lutadores e recuperaria todo o dinheiro perdido. Pinball se vê obrigado a aceitar. Boone então aumenta a aposta para o dobro ou nada. O empresário rival não tem nada a perder, então ele aceita. A luta começa e Boone dá um show de golpes, finalizando seus dois oponentes. Frustrado, o promotor ordena que todos os seus lutadores vão para cima de Boone, mas o cara parece uma máquina de distribuir pancadas. Depois de dar uns bons sopapos na galera do empresário, ele vai até o homem que, mesmo puxando uma arma, é neutralizado e tem o dinheiro arrancado por Boone. Ao se virar, ele se depara com uma lutadora bem na frente dele, encarando dentro dos seus olhos. Mas ela não queria briga não, só queria passar o número de contato para ele. Nas noites seguintes, Boone conquistou seu próprio sucesso e um grande nome na cena de luta underground. Ele conseguiu derrotar todos os lutadores em seu caminho e ganhou muito dinheiro. Mesmo fazendo fama, Boone nunca se esqueceu de si mesmo e sempre treinava todos os dias para melhorar a sua habilidade de luta. Em uma madrugada, quando Boone voltava para seu apartamento ferido, Tamara está sentada à mesa e toma a iniciativa de tratar a sua ferida. Eles conversam sobre muitas coisas. Boone então expressa sua preocupação por Jared e pergunta por que ele fica olhando perdidamente pela janela. Ela diz que o garoto espera pelo pai que está na prisão. Em seguida, ele ensina a Tamara alguns movimentos de Tai Chi e os dois começam a desenvolver uma afinidade. Nos dias seguintes, Boone é visto interagindo com o pequeno Jared e ensinando alguns movimentos básicos de artes marciais. Enquanto isso, em outro lugar, James novamente mostrou a sua crueldade. Ele está em um carro perseguindo uma mulher. Quando ela entra em um beco sem saída e tenta pular uma grade, James acelera e joga o carro contra ela, mas dessa vez o azar bateu na porta de Roberto, que estava passando pelo local na hora e acidentalmente presenciou James e seu comparsa praticando o delito. Boone finalmente teve a chance de lutar contra o Homem Martelo. Não demorou muito para derrubar o grandalhão com facilidade. James parecia surpreso que seu melhor lutador pudesse ser derrotado sem nem ao menos ter a chance de acertar o oponente. Depois de entregar o dinheiro da aposta para o vencedor, James convidou Boone e Pinball para jantar em sua casa. Pinball, temendo que Boone se envolvesse com Angela, inventa que teriam outros compromissos, mas Boone desmente e aceita o convite. James aparentemente pretende fazer de Boone seu lutador principal, mas não é qualquer tipo de luta. São lutas internacionais lideradas por governantes e pessoas ricas em todo o mundo. Ele quer que Boone lute contra Pretty Boy Price, o atual campeão mundial do torneio. Porém, Boone ainda parece indeciso e diz a James que pensaria em sua oferta. James tenta forçar a barra, dizendo que não está acostumado a ouvir um não, mas Boone imediatamente responde dizendo que ele precisa ir se acostumando. É isso aí mesmo, taca-lhe pau. Não satisfeito, James
obriga Angela a seduzir Boone para tentar fazer ele aceitar a oferta da luta internacional. Eles vão para o quarto, mas Boone revela a Angela sua real intenção. Ele mostra a ela a fotografia de Danny, o marido de Angela, preso injustamente por causa de James. Ela ainda não entende como Boone tinha aquela foto. Então ele explica que foi um companheiro de cela e amigo próximo de Danny. Um dia, um preso chamado JC tirou a vida de Danny por ordens de James. Em seu último momento, ele pediu a Boone que cuidasse da sua mulher e do filho dos dois. Agora, Boone está determinado a libertar Angela da escravidão de James e juntá-la ao filho. Depois de ouvir a explicação de Boone, Angela revela que logo depois que Danny foi para a prisão, ela deu luz a um filho, mas perdeu a custódia dele e não sabe se ele ainda está vivo. Boone diz que seu filho ainda está vivo e que sabe onde encontrar o garoto. Ele então promete a Angela que vai juntá-la com seu filho, mas antes disso, Angela deve tratar seu vício para não perder a guarda do filho novamente. Depois de fazer planos com Angela, Boone diz a James que pensaria em sua oferta novamente. Mas antes ele pediu para que Angela fosse embora com ele. James já está cansado de ficar com ela e permite. Naquela mesma noite, Boone leva Angela. Ele paga uma clínica de reabilitação e deixa ela sob os cuidados e sigilo total do hospital. No dia seguinte, James vai a um mafioso de alto perfil chamado Franklin McVeigh e oferece $5 milhões para obter a aprovação do consórcio e agendar uma luta entre Boone e Price. Naquela mesma noite, Boone descobre que Roberto foi assassinado em frente ao prédio. O velho foi atacado pelos cães de James porque ele testemunhou o atropelamento contra a mulher do beco. Tamara fica visivelmente chocada com a eliminação de Roberto e Boone tenta acalmar ela. Os dois acabam se envolvendo amorosamente e dão aquela supimpada boa. Eles são acordados algumas horas mais tarde quando recebem a visita de James, que traz a notícia da negociação feita para a luta internacional. Boone relembra que ainda não tinha aceitado lutar e deixa James enfurecido. Com raiva, James diz que gastou $5 milhões e agora Boone é obrigado a lutar. Boone sugere que James pegue o dinheiro de volta, mas James se enfurece e os dois começam uma luta. James, visivelmente mais fraco, puxa Tamara e ameaça cravar uma bala na cabeça dela. A situação tensa vai se normalizando quando James percebe que precisa de Boone e aquela atitude só vai fazer o problema piorar. Quando James sai frustrado, Boone tenta acalmar Tamara e oferece um envelope com dinheiro para ela ficar em um hotel com as crianças. Ela aceita, mas pede para ele desocupar o quarto e ir embora da casa. James ordena que seus bandidos capturem Boone, Pinball e Angela. Enquanto isso, em outro lugar, o Homem-Martelo ataca Pinball cegamente em um bar e o força a contar onde está Boone. Ele quer se vingar depois de ter sido desmoralizado. Pinball já estava quase desfalecido nas mãos do lutador quando Boone aparece e salva o empresário. A turma de James recebe a informação de uma viciada que viu Angela na clínica e vão de encontro a ela. Logo mais na clínica, Boone tinha se antecipado e mudou Angela para um lugar mais seguro. Assim, os homens de James não poderiam rastrear seu paradeiro. Ao chegar na clínica, os homens de James encontram Pinball enrolado nos lençóis, enquanto Boone chega por trás e domina os capangas. Boone recebe uma ligação de James que queria negociar com ele. Enviando sua localização através de um telefone GPS, James fez Boone e Pinball segui-lo até a casa dos McVeigh. Uma vez lá, James ordenou que Boone lutasse contra Price e recuperasse o seu dinheiro, ou então ele mataria Angela, Tamara, Jared e Pinball. Antes da luta, Boone revela que ele é um amigo próximo de Danny e pretende vingar a morte de seu melhor amigo. Inesperadamente, James admite todas as ações que deliberadamente enquadraram Danny e o enviaram para a prisão, até mesmo ordenando que as pessoas eliminassem Danny na prisão. No entanto, sem que James percebesse, Boone secretamente gravou a confissão de James através de um telefone GPS que ele enviou para o celular de Pinball. Depois disso, Pinball enviou o vídeo para a polícia. Não muito tempo depois, Price finalmente chegou e eles estavam prontos para fazer a batalha que muitas pessoas estavam esperando. Boone e Price são ótimos lutadores e possuem técnicas de luta de alto nível. Os dois se envolvem em uma batalha feroz, mas Boone pode finalmente travar os movimentos de Price e torná-lo incapaz de se mover. No entanto, assim que Boone estava prestes a vencer Price, o homem bateu no chão e anunciou que estava desistindo. Price saiu vitorioso pelo fator desistência. Percebendo a manobra, James pegou a sua katana e partiu para o ataque contra Boone. Ele desviou dos golpes com facilidade. McVeigh ordena que seus guardas joguem sua katana para Boone para tornar a luta equilibrada, né? No entanto, Boone, em vez disso, largou a espada e só usou a bainha para enfrentar James. Novamente, Boone consegue se defender e atacar com facilidade, mas sem usar a espada.
Boone então faz um movimento que leva James a cortar a sua própria mão, então ele finalmente escapa antes que a polícia chegue à mansão. Alguns dias depois, Angela visita o prédio onde Boone mora. É finalmente revelado que o filho que Angela deu à luz depois que seu marido foi preso foi Jared. Angela, que finalmente se recuperou do vício, está muito feliz em reencontrar o filho. Tamara, que ameaçou despejar Boone por causa da conduta de James, finalmente oferece a ele para que ele fique, mas Boone educadamente recusa sua oferta. Ele diz que causaria mais problemas se ficasse ali. Antes de sair do apartamento, Boone deixa um envelope cheio de dinheiro para Tamara e pede que ela leve Angela quando ela estiver totalmente reabilitada. Pinball ainda faz planos de conseguir muita grana com Boone, mas ele recusa continuar e diz que tem negócios para cuidar. Com isso, ele sai caminhando pela rua. Durante os créditos finais, McVeigh envia JC e sua gangue para punir James nos chuveiros da prisão. Vai sentir minha espada! Ele descobriu que Angela estava grávida e ordena que... Jared é o cara do Whindersson. Ele quer que Boone lute contra Pretty... Ele quer que Boone lute contra Pretty Boy Price. Durante os créditos finais, McVeigh e se você gostou desse filme, se você gostou desse vídeo, já vê esse outro aqui que tá muito massa. Um abraço, valeu!